Olá, meus queridos professores, minhas queridas professoras, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Tudo bem? Já estavam sentindo falta, dessa equipe maravilhosa de geografia, em nome do governo do estado de Rondônia, da Secretaria Estadual de Educação, em nome aqui da equipe de geografia. Claro que nós estamos compostos por Arimateia, o Jorge, o Rogério, e nós temos aí esse lindo jovem, o intérprete Vitor, compondo a nossa equipe. Portanto, estamos aqui com certeza de que vocês irão ter uma excelente aula, já que hoje nós iremos trabalhar a aula 7.1. Nós iremos sair agora um pouquinho do que nós estudamos, de latitude, de longitude, e agora nós iremos falar de aspectos físicos. É importante também entendermos que o nosso planeta Terra, ela não está só solta aqui em movimento, ela tem uma formação geológica, ela tem uma formação... Resumindo, nós temos quatro... Me perdi. Para lá aí. Nós temos quatro formações. Quais são as quatro formações? Primeiro, nós temos aí a litosfera. Olha a palavra, litosfera, que é o relevo, a estrutura geológica, o solo. Nós temos a atmosfera, todo mundo conhece, tá? Essa parte gasosa que nos envolve. Nós temos a hidrosfera, e é essa, claro, todo mundo entende. E nós temos a parte mais importante, que é a hidrosfera. Só não, professor. Nós temos a biosfera, portanto, entendeu? Litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Claro que a biosfera é mais a biologia, porque a biologia se preocupa muito em estudar a vida. Você vê que estuda a vida dos animais e nós estamos lá no meio. Eu sou um animal, tá? Eu sou um animal, claro, um animal racional. Beleza? E aí, nessa nossa aula de hoje, falando do relevo, nós vamos estudar os escudos cristalinos, dobramentos modernos, tá? As bacias sedimentares. E, claro, esses escudos cristalinos formam também os dobramentos antigos. Mas, professor, o que é isso? É porque no Brasil nós não temos dobramentos modernos, são as grandes montanhas. Mas o Rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. Aqui no nosso estado de Rondônia, nós temos um divisor de água que recebe o nome de Pacaás Parecis. Portanto, ele é um escudo cristalino e é um dobramento antigo. Já a grande bacia amazônica é uma formação geológica recente. E nessas formações geológicas nós temos a grande importância, que é a mineração. Aqui onde eu estou, tem vários produtos relacionados com a mineração, seja ele a lâmpada, a estrutura da lâmpada, seja a câmera que tem vidro, seja o fio, tá? Nós temos vários produtos. E quando eu vim para cá, eu vim de carro, eu usei petróleo, eu usei o carro tem estrutura metálica. Tudo isso vem de quê? De minerais. E aqui eu estou usando uma aliança, o Vitor está usando ali um brinco, tá? E, portanto, isso estão relacionados aos minerais. Falando em minerais, você tem aula de química. Você está pensando que a geografia não interliga com todo mundo? Tá? Interliga sim. Por quanto nós vamos vender minerais metálicos? Isso é matemática, isso é fator faz-me rir. Tudo isso está inserido na geografia. Vamos ver lá como é que o que nós temos por à frente. Qual é a habilidade dessa aula? Observe a mudança. Nós estamos no ensino médio, que pode ser visto do primeiro ao terceiro ano, faz parte das ciências humanas sociais, analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias, do capital, nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade de fixação de pessoas, grupos humanos e povos.
em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Beleza? Logo aí, já vamos na telinha, observa bem. O que é que nós temos aqui? Eu estou ouvindo que alguém está dizendo que é uma maçã. Não, não parece nem com maçã, tá? Tu tá com fome, tá? Nós temos aqui o que representa o planeta Terra. Ele tem crosta, é a parte externa, ele tem manto, tá? Que é a parte sólida, núcleo externo e núcleo interno. Portanto, aqui nós temos a parte que é a litosfera, aqui nós temos a hidrosfera, mas lembrando a vocês que debaixo da hidrosfera você vai também encontrar rochas, tudo isso formando quem? A nossa Terra. E olha aqui, ó, baseado nas características químicas dos materiais químicas, beleza? Observe aqui como é que nós estamos vendo a Terra aqui, ó, divisão da crosta. Professor, precisa memorizar isso? Não, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Mas você observar que tem a crosta continental, que é onde nós moramos, e nós temos a crosta oceânica, onde estão os oceanos. Aqui nós temos quantos quilômetros pode ter de profundidade, que também, ó, vai ir até o centro da Terra. Nós temos aqui que o oceano tem 5 a 10 quilômetros de profundidade, 5 a 10 quilômetros, mas pode começar do 1, tá? De 1 a 10 quilômetros. Quando você está começando lá no litoral, aí você já vai curtir aquela praia gostosa? Portanto, lembre que isso nós estamos formando de quê? Do nosso planeta Terra. Já o continente, ó, a profundidade é bem maior. Puxa, professor, tem de memorizar isso? Não, fica tranquilo, tá? Olha agora aí a idade. Qual é o seu tempo? Você nasceu já aqui, ó. Tá? Lá no finalzinho, tá? Portanto, quem é o primeiro? Arqueozoico, 4,5 bilhões de anos. Aqui é Arqueozoico e Proterozoico. É a origem dos minerais metálicos, minerais como ferro, manganês, cobre, são antigos, tá? Proterozoico é a segunda era, portanto, escudo cristalino são do período proterozoico e arqueozoico, são muito antigos. Mas a Arimateia, dentro da água não pode ter? Pode sim, tá? Da maneira que você está observando esse relevo externo, também ocorre interno. Isso aqui é um dobramento moderno, ó. Suponho que seja a Cordilheira dos Andes. Eles são de qual era? Da era Cenozoica. Professor, e o petróleo surgiu em qual era? Era Mesozoica. O carvão mineral, da era Paleozoica. Quem é que fala isso? É a paleontologia, a arqueologia, ou seja, tanta gia aqui no caminho, né? Mas tudo isso tem o quê? As estruturas que vão nos dando um relevo antigo, tá? Portanto, observe bem aí, o relevo brasileiro, ele é velho, ele não tem grandes terremotos. Você vê falar no Brasil em pequenos terremotos. Balançando, tá? E esse terremoto ocorre no encontro das placas tectônicas ou com um vulcão muito forte. Professor, pode falar. Já teve vulcão no Brasil? Já, ó. Há milhares e milhares de anos atrás. Por exemplo, aqui no nosso estado de Rondônia nós temos um recurso mineral que é chamado de... Eu esqueci do nome. E agora? Eu vou dar uma dica para vocês. Era uma pedra preciosa muito forte. Fica entre o estado de Rondônia e o estado do Mato Grosso, numa reserva indígena. Professor, fala, meu filho, o que foi? Deixa eu ver o que estamos falando. Diamante. Isso mesmo, tu acertou.
O diamante é de origem vulcânica. Tá? Portanto, há milhares e milhares de anos ocorreu. Tá? Aquela foz que é tão famosa, Foz do Iguaçu, lá no Paraná, é de origem vulcânica. Portanto, o Brasil é velho, é um país, eu estou falando do relevo, tá? É um país acomodado, ele é velho parecendo o Arimateia já. Ai, ai, ai. Dores vai aqui, não, ele não dói não, tá? O único detalhe é que ele não balança muito, tá? E aí tem esse grande diferencial, tá certo? Mas vamos em frente, ok? Portanto, quando nós falamos que a nossa estrutura é velha, é porque elas estão desgastadas. E quem que desgasta, professor Arimateia? Vem comigo. A Terra tem duas forças, uma que vem de dentro, como é o vulcão, é o terremoto, é o movimento das placas tectônicas, e o outro externo, que é as forças endógenas, que vem de dentro, forças exógenas, forças externas exógenas, internas endógenas, endógenas, vem de dentro, externas exógenas. As forças de dentro são estruturais, as forças de fora são esculturais, vai trabalhando. O nosso relevo está desgastado, ele foi esculpido. E quem esculpiu, professor Arimateia? A chuva, o vento. Mas um dos principais fatores que atua no Brasil é chamado intemperismo. Isso não é palavra de alimento, tá, gente? Intemperismo é calor e queda de temperatura. Física. Você lê que em física, quando você aquece a rocha, ela dilata. Quando ela esfria, ela contrai. Dilata, contrai. Tá? Portanto, o que é que nós temos aí? Nós temos um país com uma estrutura bastante desgastada. Por isso, deposita os sedimentos em uma vasilha, que você conhece, que é uma bacia. Só que aqui o nome é bacias sedimentares. Bacias sedimentares, tá? Portanto, essa estrutura do nosso relevo, só aqui na Amazônia é que nós vamos ter uma estrutura mais recente. A maior parte dela é muito antiga. Beleza? Vamos para o próximo slide. Como eu falei para vocês, observem, leiam aí o que é que nós temos. Ó, escudos cristalinos ou crátons. Se você pega o nosso país, ele tem uma idade de 3 bilhões de anos. 36% do território brasileiro é formado de escudo cristalino. E os outros 64% vem de onde? Bacias sedimentares. Vejam só, vou repetir para vocês. Vem comigo aqui. Nós temos escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. No Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Nós só temos escudo cristalino, que é onde tem minerais metálicos como ferro, manganês, casterita, que tem em Rondônia. E temos bacias sedimentares. Predomina no Brasil a estrutura geológica. Olha a palavra, estrutura geológica. A estrutura geológica denominada de quê? Bacias sedimentares. Qual é a que nós não temos? Escudos cristalinos. Qual é a que tem minerais metálicos? Escudos cristalinos. Nas bacias sedimentares pode ser encontrado minerais energéticos, como petróleo e carvão mineral. Entenderam bem? Lembra do gráfico? A Terra tem uma idade. Arqueológico,
Proterozoico, Mesozoico e Cenozoico. São as eras chamadas eras pré-cambrianas. São eras geológicas. E aí, o planeta, ele continua em constante transformação. Em constante. Por isso que você vê falar que tem terremotos, que tem vulcões. Quando não é um agente interno agindo, a palavra agente interno agindo é um agente externo. E qual que atua mais no Brasil? Chamado intemperismo. Você vai ao litoral, lá você tem as águas marítimas. Você está em Rondônia, que tem as águas pluviais, que é a chuva, e águas fluviais. Mas vamos voltar ao que nos interessa. Professor, fale. Por que saber a importância dos recursos minerais para o país explorar? No Brasil existe o Ministério das Minas e Energia. Não tem o Ministério da Educação? O mesmo tem o Ministro das Minas e Energia. Para cuidar das nossas riquezas minerais. O Brasil tem dimensões continentais, portanto, ele tem riquezas minerais. Dentro dessas riquezas minerais, eu posso destacar o quadrilátero em Minas Gerais, exploração de ferro, Carajás no Pará, que é a maior reserva. Eu falei a maior reserva de minerais metálicos do planeta. E isso é formação o quê? Geológica antiga, um cráton, um escudo. Beleza? É muito fácil. Vamos para o próximo. Veja lá o que nós temos aí, ó. Dobramentos antigos, tá? Possui idades variadas dentro do período pré-cambriano, ó. Período pré-cambriano. Divide-se em 3 cinturões orogênicos. Orogênese é dobramento. O Atlântico, que é próximo ao litoral, Brasília, que é o centro do Brasil, e o Paraguai, Araguaia, pega do Mato Grosso, indo até Tocantins. Portanto, tudo isso estão o quê? Desgastado. Ok? Veja aqui o que é orogênese, se você teve dúvida, ó. É um conceito composto que vem da linguagem grega. A noção é usada na geologia para designar aquilo que está relacionado com o desenvolvimento, ó, e a transformação de uma montanha. Orogênese, nascimento de uma montanha, ela agora foi transformada. Observe aqui, ó, 2017. Beleza? As bacias sedimentares, como eu já falei para vocês, elas têm sedimentos. E aí você vai observar isso aí, ele já esteve presente no Enem. Já mesmo, professor? Já. Mostrando um corte na horizontal, falei horizontal, mostrando determinados sedimentos. Eu vou falar uma palavra que você já ouviu bastante. O Vitor também já sabe bastante essa palavra. Assoreamento. Se você perceber que você tem o desmatamento, você vê que aumenta a erosão. Essa erosão vai parar onde? Dentro do rio. O rio vai levar esse sedimento para outra região mais baixa. Tudo isso vai dando origem a quê? A um processo de sedimentação que vai ocorrendo ao longo dos anos e vai dando origem à bacia sedimentar. Beleza? Nós podemos ver o Brasil também desse jeito. Aí, mapa, é mapa, ok? O que é que você tem aí, ó? Uma legenda, ok? Nós temos escala nesse mapa, professor? Não tem. Ó, sedimentos recentes do Cenozoico. Sedimentos recentes, a bacia amazônica aqui, ó. O rio Amazonas passa aqui. O rio Madeira está por aqui, ó.
Aqui é o Pantanal, aqui é litoral. Aqui é a bacia do rio Parnaíba. Aqui também tem nuvo. Eruptivas basálticas, ou seja, aonde teve derramamento de vulcão aqui, ó, aonde está rosinho, ó, chapada aqui nessa região, ó, serras, ok? Sedimentos antigos, observe que é na maior parte do Brasil, paleozoico e mesozoico. E temos a área mais escura, escudo cristalino. Olha Minas Gerais aqui, ó, cheio de minério. Aqui nós temos, tá, nessa região aqui de Minas, tá, que tem muito minério, nós temos minerais muito metálicos. Goiás também nós temos, que está aqui, ó. E aqui no Pará também. Portanto, o Brasil é um país de formação geológica antiga, que vai ser importante para a economia. Escoamento de quê? De minérios. Por isso que nós temos no Brasil geologia e mineração. Olha aí o que é que nós temos. O Brasil é um dos maiores produtores de minérios. Você vai lá na internet agora, por favor, tá? E procure no YouTube imagens sobre Carajás, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Casterita em Rondônia. Leia isso aí embaixo para você ver. Professor, não sabia disso. É mesmo, rapaz? Por quê? Porque eu pensei que ferro era feito na fábrica. Não. Ele é feito há milhares e milhares de anos. Sabe o que o homem anda fazendo? Anda fazendo mármore, tá? Tem mármore artificial. Mas até hoje o homem não fez ferro, não. Tá? Ele fez esse material até tanto duro, mas ferro não fez. Ferro, manganês, cobre, zinco, estânio, tudo isso são minerais que nós vamos encontrar dentro do nosso país, tá? Enquanto as bacias sedimentares têm carvão mineral, petróleo e gás natural. Agora, um detalhe, tá? Grande parte do nosso petróleo está dentro do oceano. Isso mesmo que eu falei, tá? Você entendeu bem? Está dentro do oceano. Vem comigo. Como assim, professor, dentro do oceano? Põe no YouTube aí e procura. Exploração de petróleo e gás natural em alto mar. Isso é recente. Mas tem bastante. Tem hoje até a chamada bacia do pré-sal, bacia de Campos. Professor, fale. Aqui em Rondônia tem petróleo? Até hoje não encontraram, não. E se eu encontrar petróleo na minha terra é meu, eu vou ficar rico também, não é seu, não. O subsolo pertence à União Federal. Quer dizer que lá no estado do Amazonas, lá tem petróleo, lá tem gás natural, sim. Não é do proprietário, não, é do governo. E eu quero dizer mais algo mais curioso para você. O petróleo é feito de pressão de milhares e milhares de anos. O carvão mineral também é feito através de pressão de milhares e milhares de anos. O gás natural, a mesma coisa. Por isso que eles são chamados, eu falei, milhares e milhares de anos. Por isso que eles são chamados de recursos não renováveis. O Rio Madeira, todo ano ele enche, todo ano ele baixa. Mas não é assim com o petróleo, não é assim com o gás natural. Agora um detalhe, diziam que o petróleo ia acabar nos próximos 30 anos. Isso era lá em 80, tá? Já está mais de 50, a gente tem bastante petróleo. Tá caro, professor? Tá. Porque ela é uma commodity. O que tu falou aí? Que palavra é? Palavra aportuguesada, commodities. Significa dizer o quê?
produtos de matéria-prima ou produtos agrícolas que são comerciados com valor imposto pela Bolsa de Valores, mercado internacional. Você não escuta falar do valor do arroz, você vê do trigo, da soja, da carne bovina. O mesmo ocorre com o petróleo, o barril de petróleo. Está lembrado agora aquela guerra que está tendo lá na Ucrânia, com a Rússia, o preço do petróleo subiu, e no Brasil foi bem alto. Nós somos hoje um país de preço de combustíveis fósseis caríssimo. Tem um detalhe, esse preço de combustível fóssil é difícil de explorar, mas ele polui muito o meio ambiente. Mas nós vamos ver tudo isso. Eu só quero que você saiba que a geografia não é estática. Ela tem que ser feita de análise. Beleza? Tudo bem? Vamos nessa? Próximo. Olha só esse mapa como tá bonito. Professor, fala meu filho, como é que eu vou memorizar esse mapa? Não vai. Não vai. Relaxa, relaxa. Olha só aqui. Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Aqui tem a escala, ó. Lembra da escala? Aqui tem a roda dos ventos, tá norte, ó. Norte, sul, leste, oeste. Na escala aqui, 1 centímetro é igual a 321 quilômetros. Ele está em km aqui. Se fosse gráfico, seria aumentar mais 5 zeros. Aqui você tem minerais metálicos. Aí tem o que é bacia sedimentar, o que é escudo cristalino. Aqui tem minerais não metálicos. Precisa memorizar isso? Não. É para você olhar o mapa e observar aqui. Na Amazônia, professor, tem pouco minério? Tem. Até porque na Amazônia estão estudando muito agora. Mas tem, eu posso dizer o seguinte para você, tem no ponto de vista aqui que não está explorando. Mas a Amazônia tem muitos recursos minerais. Agora aqui nas Minas Gerais, ó. Eita, que paizinho rico. Observe que estão mais parte nos escudos cristalinos. Olha aqui, ó. Essa parte, a parte verde é bacias sedimentares. Você percebeu como é fácil ler um mapa? Isso é uma maneira de comunicação. Um mapa é algo para se comunicar. Aonde você vai vendo a legenda, você vai vendo o mapa, tá? Pode ir e vai comunicando. Quando você vai fazer um exercício, quando você vai fazer uma leitura de um texto que tem um mapa, olha o sorriso. Fica feliz. Por quê? Porque o mapa, se ele estiver bem feito, ele vai te mostrando os caminhos, tá? Lembra que eu falei para você ir para qualquer lugar, você precisa de um mapa? Portanto, tem esse mapa mostrando os recursos minerais. Tem esse aqui também, ó, mostrando petróleo e gás natural no Brasil. Observa agora o mapa. Veja só. Quanto é que está... Esse aqui só aparece norte, ó. E quanto é que é? Corresponde a 1 quilômetro. 1 para 600 quilômetros. Esse 1 é o que, professor? É 1 centímetro no mapa. Se você vai medir de Porto Velho para Brasília, você pega a régua em linha reta e observa quantos centímetros multiplica por 600. Puxa, professor, é fácil assim? É. Deu quanto? 6 vezes 3, 18, 1.800. Puxa, legal. Mas é só assim, Arimateia? Depende. Aqui nós estamos falando em linha reta, tá? Aqui eu tenho petróleo, ó, e gás natural. Essa região aqui é o famoso bacia, tá? Do pré-sal, bacia de Campos, a bacia de Santos, estão tudo nessa região. Aqui eu tenho bacias sedimentares, terreno do pré-cambriano, área concedida pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Campo de produção de gás e petróleo. Observe que está mais aqui agora, ó. Porque os maiores investimentos estão nesta região. Mas eu tenho aqui no estado do Amazonas, ó, também. Oleodutos que estão construídos, gasodutos que estão construídos. Mas, professor,
Fale. O que é gasoduto? O que é oleoduto? Gasoduto e oleoduto é por onde transportam recursos minerais. Quer dizer, professor, que tem um pedoduto também? Não, claro que não, meu filho. Pedoduto é de pedra. É gasoduto, oleoduto, arqueoduto, tá? Isso mostra que para transportar recursos minerais metálicos precisamos usar o meio de transporte. Beleza? Aí, vem aí, dá uma olhada aí nesse relevo. Ó. E o que é relevo, professor? Relevo é as alterações que quando você está caminhando por aí você encontra na crosta terrestre. Esse relevo, aqui no Brasil, ele é de um modo geral de uma estrutura geológica altimétrica baixa. Olha aí, cerca de 41% das terras brasileiras encontram-se em altitudes inferiores a 200 metros. E menos de 1% do território possui altitude acima de 1.200 metros. Portanto, essa altimetria, quando você compara a outras regiões, ela é baixa. E quem é que fez ficar baixo? Foi justamente os agentes externos. Os agentes externos, tá? E o que é agente externo? Como eu falei para vocês já na aula, são as forças como chuva, vento, rios, os oceanos, o degelo, que é a água. Tudo isso junto com o intemperismo, que é a vegetação, quer dizer, que é o calor ou o frio, vai dar o quê? Vai dar o intemperismo. Beleza? Ótimo, ótimo. Vamos para o próximo. Cerca de 41% das terras brasileiras encontram-se em altitude inferior a 200 metros e menos de 1% do território possui altitude acima de 1.200 metros. As maiores elevações do relevo brasileiro se situam nas regiões serranas, no extremo norte e nas regiões de planalto das regiões sul e sudeste. Tá? Eu falei no extremo norte. Observa aí no mapa. Tá? Observa aí no mapa. Vem comigo. Você vai ler aqui, ó. Olha a legenda. Olha aqui, ó. Primeiro você tem aqui, ó, quem é norte, sul, leste, oeste. Depois, ó, altitudes com mais de 1.000 metros, os pontinhos mais escuros. De 500 a 1.000 metros. O que foi, professor? Eu recebi aqui alguém perguntando se era para memorizar. Claro que não, filho. Eu falei que não precisa memorizar isso, não. É para você entender, tá? As terras mais baixas e médias recebem o nome de planície. As terras mais altas recebem o nome de planaltos e a ideia é pré-sons, tá? Portanto, o relevo brasileiro tem essa altitude. Aqui você tem um exemplo. Ó. Precisa memorizar isso? Claro que não, tá? Só para você ter noção, tá bom? E aí vem como o professor Jurandir Rossi, ele classificou, porque não foi só ele, tem também o Aziz Abissab, e ele classificou o quê? Classificou o relevo brasileiro assim, ó. Tá? Ele chamou de regiões com nomes, são 28 nomes de relevo. Isso significa dizer o quê? Que ele considerou a origem geológica,
ele levou em consideração os climas pretéritos. O que é clima pretérito? Passado. E a influência dos agentes externos. Tudo isso para quê? Para analisar o nosso país, para analisar o nosso Brasil. Tá? Portanto, isso é importante para quem, professor Arimateia? Principalmente para o engenheiro de mineração, o geólogo. São esses que vão fazer essa análise. Claro que você tem aí também um texto falando que através de imagens de satélite, o projeto Radam Brasil, que começou nos anos 70, foi um dos pioneiros para fazer a imagem tridimensional. Osta, professor, que palavra difícil, tridimensional. Assim vamos falar uma linguagem mais fácil. O projeto Radam Brasil veio com o objetivo de fazer um levantamento topográfico do relevo brasileiro, com imagens, tá? Hoje usado muito satélite. Beleza? Está aí, ó. Precisa memorizar isso? Não, fica tranquilo, tá? Mas saiba o que é planalto, o que é planície, o que é depressão. Portanto, quem foi que perdeu espaço no Brasil? Foram as planícies. É que ocorreu um diastrofismo? Não. É que essas planícies sofreram um novo concorrente, que é aí as depressões, tá? Mas não precisa memorizar, pode ficar tranquilo, ok? Aí nós temos uma outra classificação da altimetria, que é mais ou menos assim, ó, do Haroldo de Azevedo, tá? O nome desse cara, Haroldo de Azevedo. Vamos lá, vem comigo no mapa. Nós tínhamos Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planalto Central, Planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planície do Pampa, Planície Costeira e Planalto Atlântico. Puxa, professor, por que muda tanto de nome? Muda de nome porque depende muito de quem está estudando, tá? Mas o relevo não mudou, só mudou o nome. Beleza? Aí, vamos para o próximo. Ele viveu na década de 50, ó, o Aziz Absabe. Ele usou a questão da morfoclimático, ou seja, a morfologia e o clima. Diante disso, nós temos um mapa mostrando como é que o Aziz classificou o Brasil. Também é o mesmo, quando você tem um mapa, você não precisa ficar memorizando o mapa, você analisa esse mapa como um todo. Tá certo? Aí nós estamos agora tendo o quê? Solos. A rocha matriz, o clima, o relevo e os organismos, eles compõem os solos. Claro que nós vamos ter solo de boa qualidade, solos frágeis. Aqui na Amazônia brasileira chove muito, o solo é um pouco frágil. Já no sul do Brasil tem 4 estações do ano, o solo tem melhor qualidade. Quem estuda muito solo no Brasil, você não se preocupa para aprender tudo, é a Embrapa, tá? Dá um calendário geral do solo. Quando eu uso a palavra calendário, não é um calendário de contar data, né? Esse calendário mostrando, por exemplo, isso aí, ó. A ação dos agentes intempéricos, agente orgânico em decomposição e horizonte O. Beleza? Que isso é a formação do solo. E qual é a importância do solo? Claro, a maior parte dos nossos alimentos no cotidiano vem do solo, direto ou indiretamente. Eu falei, vem do solo direto ou indiretamente. E aí você pode fazer um horizonte. Claro que você não vai encontrar algo perfeito desse jeito, tá? Mas mostrando a importância que tem a parte mais alta do solo. Beleza? E aí, claro, você tem que conservar esse solo. Para conservar o solo, nós entramos com a questão diminuir a erosão, porque essa erosão é muito grande. Essa erosão provoca vossorocas, provoca ravinas. E vai parar onde? Dentro dos rios. Olha aí essa vossoroca. Grandes erosões. Tá? Isso pode diminuir, ok?
E aí ela está em movimento. Esse ano, em 2022, nós tivemos muito acidente no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, com o movimento de massa. Que é essa massa? São solos, blocos que se deslocam de uma região para o outro. Isso provocado por causa de quê? Da ação do homem, a ação antrópica, a evolução do conhecimento. Beleza? Já estamos chegando ao final, mas claro que eu vou mostrar essas imagens, mostrando para vocês como é que preservar o solo. Ok? Mostrando a ação antrópica. Tá? E claro, chegamos à conclusão, a área urbana aí, ó, esse ano morreu muita gente, 2022, provocado por deslizamento. Eu deixo vocês agora com a super revisão de tudo isso. Beleza? Nós estamos parando por aqui, até o próximo encontro.